números inteiros. No conjunto dos números inteiros, a gente tem números positivos e números negativos. Aí aqui eu dei um exemplo, ó. Números negativos, que no caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente, até o infinito e além. O zero, que marca aqui o ponto central. Depois você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. Porque lá no conjunto dos números naturais, a gente só tem números positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Já em relação aos números inteiros, a gente tem todos os valores positivos e negativos inteiros. Uma observação muito importante é: números inteiros não levam número com vírgula, ok? E também números que têm fração. Esses também não estão incluídos em números inteiros. Números inteiros é somente esses aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. O zero, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E o que isso ajuda em relação aos números inteiros? Ó, presta bem atenção que eu vou explicar para você agora. Por exemplo, numa conta, né, de números naturais, por exemplo, a gente fazia assim, ó, 7 menos 3. 7 menos 3, né, é 4. 2 menos 1, 1. 9 menos 4, 5, né? Ó, 7 menos 3, 4. 2 menos 1, 1. 9 menos 4, 5. Aí tem o seguinte, nos números naturais, como eu disse, aqui a gente conseguiria calcular sem problemas nenhum. Agora a pergunta é, 3 menos 7. De repente você responderia assim, bom, 3 menos 7 é 4. Mas nesse caso aqui, quem é o negativo é o 7. E quem é o positivo é o 3. Em relação aos números naturais, essa conta seria impossível. Mas veja bem, se você enxergar o cálculo dessa forma aqui, ó, por exemplo, sendo 3 positivo, eu tenho R$3 no bolso. Sendo 7 negativo, eu devo R$7. Vê se você pegou. Se eu tenho R$3, né, é meu, tenho R$3 e devo R$7. Então, olha só, fui na venda, estava devendo R$7, né? Paguei com 3, quanto eu fico devendo? Isso aí, fico devendo 4. Mas como eu estou devendo, na realidade, vai ser a resposta menos 4. Entendeu? Não entendeu. Tudo bem, vou explicar de novo. Ó. Eu tenho R$3, tá certo? E devo, por ser negativo, eu devo R$7. Paguei 3 na dívida de 7. Quanto estou devendo ainda? R$4. Então, se eu devo, boto o sinal de menos, ou seja, menos 4. Porque é uma dívida, né? Agora aqui, ó. Tenho R$1 e devo R$2. Então, se eu tenho R$1 e devo 2, paguei com R$1, né? Lá na cantina da escola. Ainda estou devendo quanto para a cantina? Isso aí, estou devendo R$1. Então, R$1. Se eu tenho 4 e devo 9, ó, estou com R$4, aqui, ó, R$4. E estou devendo 9. Paguei minha dívida com R$4. Então, fico devendo R$5. Porque veja bem, ó, dívida conta ali, não é 9? Então, desses 9, eu paguei R$4. Quanto eu estou devendo ainda? R$5. Foi o que aconteceu aqui. Devo, sinal de menos, o quê? R$5. Aí a gente tem algumas situações na vida aqui, ó. Temperatura. Quantas vezes você falou assim, está batendo 5 graus negativos na Europa? Ou seja, menos 5 graus Celsius, né? No Brasil está fazendo 28 graus de calor, ou seja, 28 graus é positivo, então 28 graus, positivo, né? No banco, eu tenho um crédito de R$28, ou seja,
eu tenho dinheiro para poder gastar, é positivo. Depois eu olho minha conta, gastei mais do que eu devia, né? Aí você tem um débito de R$50. Aí na sua conta vai estar marcando assim, ó, menos R$50, porque é um débito, ok? Sem perder o foco, vem comigo. Representação dos números inteiros na reta. Veja bem, a gente tem aqui os inteiros, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a gente precisa representar na reta numérica. Então vamos representar. Olha só. A gente tem, ó, vindo do menos infinito e indo para o mais infinito, a gente tem o seguinte, ó. Menos 3, que é esse aqui. Depois, menos 2, menos 1. Depois, o 0. Ali, ó. Tá vendo? Aí você vai ter 1, o 2 e o 3 e indo para o mais infinito. Professor, quem é o menos infinito e quem é o mais infinito? Eu não aprendi isso na escola. Ó, o menos infinito são todos os números negativos, tá? No caso, para lá, para a esquerda. E para a direita são todos os números positivos, tá certo? Ó, direita, positivo, esquerda, negativo. Ou seja, está vindo de lá para cá. Tá vendo a setinha aqui? Logo você tem aqui, ó, comparando números inteiros. Menos 3 é menor que menos 1, pois menos 3 está à esquerda de menos 1. Ora, veja bem, numericamente, sem o sinal de menos, presta bem atenção no que eu falei, sem o sinal de menos, com certeza o 3 seria maior que 1. Porém, com o sinal de menos, nos dois no caso, a situação muda. Eu penso o seguinte, olha só. Às vezes, para você poder gravar essa situação, fica meio complicado, porque você não consegue assimilar por que o menos 3 é menor que menos 1. Então vamos pensar um pouco diferente, olha só. Aqui eu tenho o planeta, ou melhor, aqui eu tenho o Sol, tá vendo? 0. É claro que isso é somente uma explicação para você conseguir assimilar essa informação, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho o Sol, aqui o 0, certo? Quanto mais afastado do Sol eu estiver, mais frio ou mais quente estará? Mais frio, né? Então significa que o 3 ele é mais frio que o quê? O menos 1, ou seja, a temperatura é menor. Viu lá? Ó, o Sol está aqui no meio. Quanto mais afastado vai sendo do Sol, o planeta vai esfriando. Esquece os positivos, porque os positivos a gente já sabe. Eu estou olhando para o negativo. Então o Sol está aqui, olha lá. E quanto mais afastado vai ficando do Sol, mais frio é o planeta. Tem o planeta menos 1, tem o planeta menos 2, tem o planeta menos 3. Então, menos 3 é mais frio, ou seja, menor a temperatura, que a temperatura do menos 1. Entendeu? Então, menos 3 é menor que menos 1. Tá bom? Desse entendimentozinho que eu criei para você conseguir compreender. Aí aqui, olha só. Menos 1 é maior que menos 3, ou seja, a temperatura do menos 1, porque está mais perto do 0, é bem maior. Então, maior que. A galera se enrola, olha bem essa situação. Esse papo de menor que e maior que. Professor, tu não sabe como eu me enrolo quando eu vou colocar esse sinal. A análise de sinal é sempre da esquerda para a direita. Sempre. Tá certo? Você sempre tem que analisar da esquerda para a direita. Então, tem um macetezinho que nós professores usamos, isso não é uma regra matemática, tá? E nenhuma demonstração matemática, mas é o que a gente chama de dicasinha lá na galera do militar, um bizuzinho. Olha só. Você tem, né, da esquerda para a direita. Se tiver com esse sinal, e você botar aqui e virar 7, é maior que, ou seja, da esquerda para a direita, maior que. E da esquerda para a direita, com esse sinal,
Se virar 4, no caso é menor que, porque o 7 é maior que 4, certo? Então, ó, botou a paradinha ali, essa haste aqui, virou 7, então é maior que. Da esquerda para a direita sempre. E aqui a mesma coisa, da esquerda para a direita, menor que, tá certo? De posse disso, vamos lá. A gente tem o seguinte, qual é o número maior? Aí eu te pergunto, o 1 e o menos 20, quem é o maior? Entre um positivo e um negativo, o positivo sempre vai ser o maior, tá certo? Entre menos 30 e menos 10, quem é o maior? Aí eu te pergunto, olhando para os negativos, quem está mais perto do zero? O menos 30 ou o menos 10? O menos 10, óbvio, né? Entre o menos 16, que está afastado do zero, bem afastadão, e o zero, que é o maior? Com certeza, o zero, né? Professor, mas calma aí, é menos 16. Cara, 16 negativo. E o zero, ele está aqui bem no meio, ó. Tá certo? Então, ele é maior neste caso. Entre 15 e menos 20, com certeza o positivo sempre é maior. Entre menos 80 e 80, sempre o positivo é maior. Entre menos 50 e menos 25, entre os dois, quem está mais perto do zero? Da esquerda para a direita. O menos 25, né? Então, ele é o maior. Ou seja, ele é o planeta que está mais quente, como eu, no caso, me referi. Ok? Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Não desiste não. Vem comigo. Então, você tem o seguinte, ó. Números simétricos ou opostos. São aqueles que situam-se à mesma distância, né? Do zero, mas em lados opostos da reta. Aí você tem um exemplo aqui. Por exemplo, ó. O oposto de 3 é menos 3, ou seja, o simétrico de 3 é menos 3. O simétrico de 2 é menos 2. O simétrico de 1 é menos 1. Ou seja, sempre o oposto em relação ao sinal. E aí eu tenho aqui também, ó, o simétrico de menos 18 é 18. Aí a gente cai aqui, ó, módulo ou valor absoluto. A gente sabe que o simétrico de 3 é menos 3. Aí a gente monta a reta novamente. Aí eu tenho menos 3 aqui à esquerda, tá vendo? E tenho 3 à direita. Em relação ao zero, são 3 unidades desse lado e 3 unidades do outro. Por isso que o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 3 é 3. Professor, não entendi. Olha só, preste atenção. Módulo, o valor absoluto. A gente sabe que o simétrico de 3 é menos 3. Olha só, para isso a gente sabe o seguinte, que em relação ao zero, tanto para lá quanto para cá, em função de 3 aqui, positivo e negativo, dos dois lados, você tem 3 unidades, ó, 1, 2, 3. 3 unidades desse lado e 3 unidades do outro. Então, tanto ele sendo negativo ou positivo, serão 3 unidades de cada lado. Em relação a isso, a gente tem o módulo de menos 3 é 3, ó, 3. E o módulo de 3, o valor absoluto de 3 é 3. Então, por isso que a gente só muda o sinónimo negativo nesse ponto aqui, tá certo? Sem desistir, vem comigo, vamos embora. Adição e subtração em Z. Aí você tem ali 500 mais menos 300. Como calcular isso? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo a gente repete o número que está à esquerda, né? E vamos julgar os sinais. Mais e menos juntinhos é menos. Aí menos quem? O 300. Professor, não entendi não. Presta atenção. 500 eu repeti. Vou julgar o sinal. É o segundo passo. Mais e menos é menos. E repito o outro. 300. Feito isso, é só fazer a conta. 500 menos 300 é 200, né? Então, 200. Repito o número, né? Que no caso é menos 100. Ó, menos 100.
E vamos jogar o sinal. Mais com menos, menos, né? Menos quem? 80. Ah lá. Devo 100 e devo 80. Então, o total da minha dívida, 100 mais 80 é 180. Professor, mas não é subtração, o senhor está somando. Ó, preste atenção. Você deve quanto aqui? Você deve 100, certo? E aqui? Deve 80. Juntou as dívidas, qual o total da dívida? 180. Sabe como é que é fácil você poder lembrar isso? É só pensar assim, ó. Devo R$100 na padaria e devo R$80 no mercado. Quanto eu devo na rua total? Devo 180. Tá vendo? Aqui, ó. Repete o 10. E vamos jogar o sinal. Menos com mais, menos. Porque os dois sinais juntinhos, que são diferentes, dá negativo. Logo, repete e faz a conta. 10 menos 9 é 1, né? Fiquei sem espaço, vamos continuar ali, ó. Devo 30. Vou deixar você respirar um pouquinho. Respira. Continua. Agora vamos jogar esses sinais aqui. Menos com menos. São sinais iguais, não são? Sim ou não? Claro, são sinais iguais. Então, menos com menos é mais. Mais quem? Mais 40. Agora, olha aqui, ó. Olhando para esse aqui. Esquece o restante. Já calculei. Agora, primeiro aqui. Vamos lá. Devo R$30. E pago com 40. Quanto que eu vou ter que ter de troco? R$10. Se é troco, é positivo. Ó, veja bem. Devo 30, paguei com 40. Sobra para mim R$10. Aí vamos lá. 25. Vamos jogar o sinal. São dois sinais iguais. Se é igual, então vai ser mais. Então, mais. Mais quem? Mais 6. Aqui, ó. Sinais diferentes, mais e menos. Então, vai ser menos. Ué, professor, quando eu tenho sinais iguais é mais e quando eu tenho sinais diferentes é menos? Sim, com certeza. Quando você vai julgar o sinal, tá? Não é quando você vai calcular. Aí, vamos lá. Aqui vai ser 8. Aí a gente faz a conta, olha aqui. 25 mais 6 menos 8. 25 mais 6, 31, né? 31 menos 8 vai dar 23, né? Então, 23. Então, a nossa resposta é 23. Agora, bora lá em multiplicação. Você já sabe, né? Que sinais iguais sempre mais. Só que ali, no caso, a gente estava somando e subtraindo. Então, a gente vai considerar os sinais que estão pertinhos, um do outro. Assim, desse jeito, ó. Juntinhos. Para a gente poder julgar. Já em multiplicação, e também na divisão que a gente vai ver também, a gente tem os sinais distantes, ó. Tá vendo? Mas que se aplica a mesma regra que está ali. Então, olha só. Esses dois sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, né? Então, vai ser mais. Que nem precisaria colocar, né? Na verdade. Você pode colocar o sinal ou não de positivo, tá? Independe. Aí você vai ter mais e mais vai ser mais, porque são iguais. 3 vezes 5, 15, ó. 3 vezes 5, 15, certo? Aqui, ó. Mais e menos são diferentes, então vai ser menos. Menos. 4 vezes 2, 8. Então vai ser 8. Menos com mais, ou seja, são diferentes também. Vai ser menos. E 6 vezes 3, 18. Olha a tabuada. Ó, menos e menos são iguais, não são? Então vai ser positivo. Eu nem vou colocar o sinal, porque nem precisa quando é positivo. Eu coloquei ele em cima só para você entender. Mas já que é menos com menos vai dar mais, então 9 vezes 9, 81. E não precisa colocar o sinal de positivo. Na conta, tendo o sinal de positivo na resposta ou não
não faz a menor diferença, tá bom? No caso, só faz diferença quando você coloca o sinal de negativo na resposta. Esse é importante. Agora, o sinal de mais não tem qualquer importância, tá certo? Aí, vamos lá. Sinais iguais dá mais. O mais está escondido. Escondi ele. 9 vezes 9, 81, tá certo? Menos e menos, mais. Mais com mais é mais, né? Porque são iguais. Ó, vou repetir, ó. Sinais iguais é mais. Com esse outro mais, porque está multiplicando, a resposta vai ser positiva. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Viu ali? Ó, deu 30 na resposta, tá certo? Então é isso. Sem perder o foco. Vamos comigo. Divisão em Z. Olha só, a gente tem aqui, ó, mais 15 dividido por mais 3. Vamos julgar o sinal primeiro. São sinais iguais, então vai ser positivo. Eu nem vou colocar, porque não precisa. No caso, mais com mais é mais, então mais não precisa aparecer. 15 dividido por 3 dá 5. Aqui, ó, menos e menos vai dar mais. 15 dividido por 5 dá 3. Aqui agora, ó, sinais diferentes, sempre negativo, né? Então, eu ponho um negativo. Quando é positivo, você não precisa colocar, mas quando é negativo, é necessário, tá certo? Então, você tem aqui, ó, 10 dividido por 2, que vai dar 5, exatamente. Menos com mais dá menos. Por quê, professor? Porque são diferentes os sinais. Olha aqui, ó, negativo e positivo. Se fosse iguais, seria positivo, mas como são diferentes, é negativo. 20 dividido por 4 é 5 também. Menos 7 dividido por 0 não é possível, isso é impossível. Aqui, ó, menos com mais vai ser negativo. Por quê? Porque são diferentes, olha lá, são diferentes. E você tem o 2 dividido por 5. Nesse caso aqui, não tem como dividir, porque vai dar número com vírgula. Então termina assim, ó, menos 2 sobre 5. Aí já entraria no conjunto dos números racionais, tá certo? Aí você tem aqui agora, ó, mais 7 ao quadrado. O que isso significa? Significa que você vai ter o mais 7 multiplicando por si mesmo duas vezes. Então você tem aqui, ó, mais com mais é mais, não preciso colocar. 7 vezes 7, 40. Isso aí, 49. Aqui, ó, mais 3 ao cubo. Então você vai ter o mais 3 multiplicando 3 vezes. Então você tem 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, né? 27. Mais com mais, mais com mais, mais. Então não precisa colocar o mais ali. Morreu a conta. Se fosse negativo, teria que colocar. Lembra disso. Então vamos lá. Você tem aqui agora, ó, menos 2 elevado à quarta potência. Então o que você vai ter? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então você tem na resposta 16. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, mais 16. Aí, acabou a nossa resposta. Professor, mas não tinha que colocar o sinal de mais? No caso, se a resposta é positiva, você não é obrigado a colocar o sinal de positivo na resposta, tá certo? Somente se fosse negativo. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Menos 2 elevado ao cubo, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Logo a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aí é obrigatório colocar o negativo. Negativo, menos 8, tá certo? Logo podemos concluir o seguinte. Negativo, entre parênteses, elevado a expoente par, resposta positiva. Negativo, entre parênteses, elevado a expoente ímpar, resposta negativa. Não entendi, professor. Explica de novo. Negativo, entre parênteses, elevado a expoente par, resposta positiva.
Negativo elevado a expoente ímpar, entre parênteses, resposta negativa, ok? E aqui, ó, mais 9 elevado a 1, é o próprio 9. Mais 1 elevado a 100. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 eternamente. Vai dar quanto? Vai dar 1, né? Claro. Como assim, professor? Ó, 1 vezes 1, 1, né? Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isso, 1. Então a resposta é 1, tá certo? Aí você tem aqui, ó, mais 1 elevado a 101 é 1. Não importa, no caso do positivo, não importa se o expoente é par ou ímpar. No caso ali vai ser resposta mesma, né? As duas respostas positivas. Que no caso os dois caras são positivos. Olha aqui a letra F. Menos 1 elevado a 100. Vamos pela relação. Negativo elevado a expoente par, resposta positiva, exatamente, porque eu falei naquela questão em cima ali. Então, 1 elevado a 100 é quanto? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai ser 1, né? Então, 1. Ó, negativo, entre parênteses, isso é muito importante, entre parênteses, elevado a expoente ímpar, resposta é negativa, né? Porque eu dei essa situação aqui em cima, eu mostrei para você aqui, ó, entre esses dois caras aqui. Então, 1 elevado a 101 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, né? Todo número, entre parênteses, nesse caso aqui, elevado a zero é 1. Não importa se é positivo e negativo. Vai ser 1 a resposta. Aqui eu botei uma situação diferente. Aqui é menos 8 elevado a zero. Só que quem está elevado a zero não é o sinal de negativo, porque não está entre parênteses. É somente o 8. 8 elevado a zero é 1. Mas com o sinal de negativo na frente vai ser menos 1. Sempre atenta quando o número está entre parênteses e quando não está. Tá certo? Beleza? Perde foco não. Vem comigo, hein? Então, olha só. Em propriedade de potenciação, a gente tem algumas propriedades, né? Ó, produto de potência de mesma base. Por exemplo, eu tenho mais 6 elevado ao cubo vezes mais 6 elevado à quinta potência. Observa que as bases dos expoentes são iguais. Então, o que eu faço aqui? Ó? Mais 6 elevado a 3 mais 5, que nos dará a resposta mais 6 elevado à oitava potência. E a partir daí a gente iria calcular, né? Eu acho que seria um pouco impossível, mas a gente calcularia. Aí a gente tem a segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Então você tem aqui o mais 7 e o mais 7, que são as mesmas bases. O que a gente faz? Mais 7, no caso ali fica 6 menos 2. Ora, se na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão a gente vai subtrair, né? Então fica assim, ó, igual a mais 7, 6 menos 2, 4. Então, 4. E está feita ali a nossa conta e a gente, no caso, continuaria a conta se fosse necessário. E a gente tem também aqui agora, ó, potência de potência, que é o seguinte, ó. Eu tenho menos 4 elevado à quinta potência elevado ao quadrado. Então, o que eu faço? A gente pega o menos 4, repete ele, e faz 5 vezes 2. Olha lá, 5 vezes 2, que vai ser igual a menos 4, 5 vezes 2, 10. Então, elevado a 10. Tá certo? Temos também a quarta propriedade, que é potência de um produto. A gente tem menos 5 elevado ao quadrado vezes mais 4 elevado a 1 escondido, elevado ao cubo do lado de fora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara, multiplicar com esse expoente do mais 4 e multiplicar com aquele expoente 2 ali, tá vendo? Logo ficando menos 5, 3 vezes 2, 10, né? Então, 10
ponto de vezes mais 4. 3 vezes 1, 3. Então, 3. E acabou a nossa conta ali. Aqui é a mesma coisa. Você tem expoente 1 e expoente 1 aqui. Logo, você vai ter menos 8 dividido por mais 2. E vamos fazer a conta. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Mas, professor, e se tivesse expoente 2? Então, 4 vezes 2, aí você colocava a resposta ali. E fim, tá certo? E a partir disso a gente efetuaria o cálculo sem problema nenhum. Mas, professor, se fosse uma conta normal, eu podia primeiro fazer a conta aqui dentro e depois elevar ao expoente que está do lado de fora? Com certeza, sem problema nenhum. E agora nós temos radiciação e expressões numéricas. Olha só, raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 pode ser mais ou pode ser menos. Menos quem? O 5, né? Porque raiz quadrada de 25 é 5. Ué, professor, mas por que duas respostas? Olha bem, se você pegar o 5 positivo e multiplicar, você vai encontrar quanto? 25, não é? E se você multiplicar o menos 5, você vai encontrar 25 da mesma forma. Ou seja, tanto multiplicando o mesmo número sendo positivo ou sendo negativo, eu vou achar a mesma resposta, que é 25. Por isso que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, tá certo? Aqui, por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Não existe jamais raiz par de número negativo. Vou repetir. A raiz aqui é quadrada e é 2, sendo 2 é um número par. E não existe raiz par de número negativo. Então, aqui não existe. Aqui, ó, menos 8, no caso, a raiz cúbica de menos 8. Existe a resposta. Qual é a resposta, professor? Menos 2. Por que, professor, que é menos 2? Olha só. Se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 3 vezes, você vai achar menos 8. Ó. Menos com menos mais com menos menos. Então, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Que é a resposta de dentro da raiz. Ok? Aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2 positivo. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, que é a resposta que está dentro da raiz. Tá certo? Então, para a raiz ímpar de número negativo existe. Agora, para a raiz par de número negativo, não existe. Agora vamos fazer essa expressão aqui, ó. 6 ao quadrado mais raiz quadrada de 9 menos, abre, 20 dividido por menos 4 vezes 1. Então, 6 ao quadrado, 36. No caso aqui vai ser mais, né? Raiz quadrada de 9. No caso, vamos considerar como positivo na expressão. Então, vai ser 3, né? Menos, abriu, 20. Assim, podemos fazer a conta aqui direto, ó. Ó, faz direto. Vamos colocar aqui, ó. 20 dividido por 4, 5. Com o sinal de menos, menos 5. Vezes 1. Fechou. Aqui, ó. Menos 5 vezes 1, a gente vai encontrar menos 5. Então, fica menos 5. Fechou? Ué, professor, mas não elimina? Olha o sinal de menos do lado de fora. Isso aqui muda muita coisa. Então, bota aqui menos. Aí aqui eu posso fazer direto se eu quiser. Ó, 36 mais 3, 39. Tá certo? Logo, menos com menos é mais. Então, mais 5. E repete o 39. 39 mais 5, 44. Então, a nossa resposta vai ser 44. Ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de dar seu like, tá? Deixar seu like aqui. Também vou deixar na descrição dos vídeos uma folhinha de exercício para que você possa estar treinando esta matéria, ok? Convide seus amigos a participar, se inscreva nesse canal e convide seus amigos também para se inscrever. Valeu!